Meu irmão, minha irmã, chegamos a 8 de setembro, corre veloz o tempo, e é o 23º domingo do tempo comum. Nas igrejas católicas deste domingo, pelo mundo afora, será proclamado o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Como sempre, a primeira parte da nossa leitura orante da palavra é a leitura mesma do texto e em seguida a explicação. Comecemos então, vamos à leitura. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde concluir. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Esta é a palavra, meu irmão, minha irmã, do Evangelho deste 23º domingo, apresentando as condições e quantas exigências para o seguimento de Jesus. Na outra semana, na semana passada, nosso texto, a palavra propunha que quem pretendesse grandezas que se fizesse servo, humilde, que não procurasse os primeiros lugares, que reconhecesse que a própria pequenez é uma grande possibilidade para falar da grandeza do amor de Deus. Pois bem, vamos a um novo passo e é sempre Jesus a falar às multidões. Observe, grandes multidões o acompanhavam. Aqui foi traduzido acompanhavam. A melhor forma para o verbo empregado seria grandes multidões iam até ele. Acompanhar afigura-se mais com seguir. E aqui a intenção do evangelista não é destacar que seguiam. Seguir é partilhar o próprio destino de Jesus, o estilo de vida, o modo de ser. Acompanhavam porque maravilhados com sua competência, ensinava como quem tem autoridade, sua grande capacidade de operar prodígios, de solidariedade. Também
aqui acompanhavam. E Jesus se põe a falar: se alguém vem a mim e não odeia, odeia, e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Observemos. O sentido aqui do verbo odiar, aquele verbo empregado pelo evangelista, não tem aquela significação usual no nosso mundo ocidental. Ele usou o equivalente de odiar, mas tem aqui a influência dos rabinos. No mundo do judaísmo e na linguagem dos rabinos, o sentido é subordinar. Se alguém vem a mim e não subordina a esta causa, mulher, filhos, filhas, pai, mãe, ou seja, não é para odiar os pais, a mulher, os filhos, não, longe disso. Mas o caso de seguir Jesus requer um amor mais aprofundado e radical do que os vínculos afetivos e familiares. É uma forma comparativa que o evangelista emprega para que o seu leitor compreenda em que grau de profundidade o discipulado requer empenho. O movimento de Jesus, estamos lá pelos anos 85, havia muitos que queriam segui-lo. Era grande o número dos que se fascinavam, mas era um fascínio mais psicológico do que um compromisso real. E por isso o evangelista emprega esses verbos para destacar. É preciso inteireza e totalidade de adesão a Jesus Cristo. É até impressionante aqui observar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, mulher, até a própria vida. 7, que na cultura bíblica é totalidade. É preciso despojar-se de tudo o que se torna óbice ao seguimento de Jesus Cristo. Não é para deixar de amar a família. Aliás, Mateus até escreve de um outro modo: quem amar mais a família não é digno de ser discípulo. Lucas vai mais, usa um linguajar muito mais exigente, mas sigamos. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Ir até Jesus pode ir qualquer um. Tornar-se discípulo é para quem é capaz de se despojar ou de subordinar, digamos melhor, ao amor de Jesus Cristo, subordinar a esta relação todas as outras possibilidades afetivas e de liberdade. Querer ser discípulo de Jesus com meia disposições é equiparar-se a alguém que tendo, e aqui a imagem parabólica, 10.000 soldados, um rei, para enfrentar alguém com 20. Não se lancem em aventuras. Ou sem os recursos pretender uma grande edificação. É uma insensatez. Também no caso de seguir Jesus. Não se trata apenas e tão somente de uma religiosidade que nos mova a buscar de Deus todos os auxílios e providências, dons, graças, para que simplesmente eu continue a mesma, sem precisar de mudanças, de entrega, de doação, de um vínculo pessoal com quem dizemos amar. É impressionante onde o evangelista pretende que o seu discípulo alcance.
tornar-se cristão não é apenas uma disposição psicológica, não é apenas uma religiosidade difusa, tipo autoajuda. Não é apenas e tão somente aderir a uma espécie de movimento de espiritualidade que tenha uma função egocêntrica, trazer tranquilidades e conveniências ao meu próprio intimismo. Quem se dispõe ao discipulado é preciso, paralelamente à adesão a Jesus Cristo, também despojar-se de tantos resquícios de egoísmo que podem nos enfeitiçar, digamos assim. É esse o caminho de conversão. Não se faz isso numa espécie de exercício psicológico bem treinado. É a vida inteira de despojamento, de buscas, de marchas, de contramarchas. É um projeto para a vida. Mas se formos capazes de tirar da nossa interioridade tudo o que ocupa o lugar de Jesus, então o discipulado está a se configurar. Novamente, não preciso deixar a família, não preciso renunciar aos mais nobres afetos, não preciso ficar até tornar-me um mísero. Não preciso igualmente esconder-me, participar da inteireza de todas as relações que a história nos propõe, mas que em tudo seja Jesus o centro das motivações, das compreensões e das inspirações. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora à segunda parte da nossa leitura orante, deste 23º domingo do tempo comum, dia 8 de setembro. Só para recordar, o texto é Lucas 14, 25 a 33. É preciso que nos recolhamos, que predisponhamos-nos interiormente para a oração. Orar não é um hábito. O hábito a gente o repete em qualquer circunstância, momento, até sem refletir. É espontâneo, é impulsivo. Mas não é assim nos encontros interpessoais. Quando queremos conversar com alguém, precisamos voltar os olhos, as atenções, os gestos e os sentidos. Audição, olhos, visão, até mesmo o tato. Queira, pois, fechar os seus olhos, meu irmão, minha irmã, para recolher, para que nos recolhamos, eu e você, para que cheguemos até aquela parte secreta de nós mesmos e desde lá falemos com o Senhor, servindo-nos da palavra. O ato primeiro, então, o gesto primeiro, é pôr-se numa posição que favoreça o recolhimento, o relaxamento,
os olhos fechados, não para que nada vejam, mas para que vejam a nossa própria interioridade. Tente sentir a inteireza do próprio corpo, toda ela mobilizada em ouvir a palavra, em ouvir a pessoa, em acolher a pessoa do Espírito Santo. Sinta o seu coração que bate, os pulmões que se inflam de ar. Tente sentir os seus pés, isso mesmo. Concentre-se neles. Tente sentir a parte inferior dos pés, a parte superior, os tornozelos, com muita quietude. Sinta-os. E agora, mantendo-se como está, como estou, como está você, mantenhamos-nos assim. Vamos pedir, sempre de olhos fechados, que o Espírito Santo venha a participar desta nossa oração. Que nossos pensamentos e palavras, interpretações e sentimentos, que tudo esteja marcado pela amizade com Deus, pela amizade com Jesus Cristo. Peçamos, Espírito de Deus, vida do próprio Deus, amor do Pai e do Filho, graça que nos alcança, verdade que nos impregna. Estavas com Lucas quando ele escreveu. Vem agora a participar desse nosso gesto, desta nossa oração, pois que queremos, com o evangelista, deixar Jesus nos falar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O terceiro passo, vamos imaginar aquelas cenas, mantendo-nos sempre muito concentrados. Tente imaginar Jesus em algum lugar, acessível a muitos, e pessoas que chegam, pessoas que saem, mas tem gente que vai até ele, em bom número, grandes multidões iam até ele. A gente pobre, a gente que quer pedir milagres, há pessoas que querem benefícios, há outros com inveja que querem observá-lo. Quem sabe haja quem queira ver espetáculos para depois narrar a outros, interesses de todo tipo. E aí, Jesus começa a falar. Pede, inclusive, que silenciem, faz seus sinais para que se calem. E começa a dizer, tente ouvi-lo. É a imaginação que está em ato. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, não pode ser meu discípulo. Os circunstantes que lá estão começam a entreolhar-se. Quem sabe assustar-se, perplexos, aqueles gestos de dúvida ou de descrença ou então de surpresa e desapontamento. Alguns já se retiram também por não gostar do que ouviram. E o Senhor até explica, não é ódio, a relação com Jesus Cristo é de uma grandeza tal que até os mais elevados amores humanos
tem sentido na medida em que promovem a relação com Jesus Cristo. Aquelas pessoas se questionam e o Senhor continua a falar. Naquelas palavras parece que Jesus faz os gestos de quem está a construir uma torre. É parábola. E não foram calculados os recursos. E o próprio Senhor está a dizer, esta é uma insensatez, e os ouvintes também, pelos gestos da fisionomia, concordam. Ou então o mesmo faz com o exemplo do exército. Alguém com uma força determinada não se atreveria ao enfrentamento com quem dispõe de vitalidades ou de exércitos em dobro. E não é preciso muito raciocínio, todos entendem e gesticulam para dizer, claro, verdade. Mas o Senhor continua, e lá estão eles a ouvir. O diálogo segue e, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Agora, o desapontamento cresce. É a terceira vez que Jesus diz, não pode ser meu discípulo. Poucos versículos e eles se entreolham. Parecem inquietar-se, desapontar-se, surpreender-se, até gestos de discordância, mas ele é enfático. E agora, o novo passo, o Senhor está lá a falar, e olha para mim, eu estou lá. E quem não carrega a cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. E olha para mim. Ou então, e continua a perguntar-me, talvez a indagação seja, qual é o lugar que eu ocupo em sua vida? Talvez até me diga, ele esteja a falar a mim, sei que você ama seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos, seu círculo de relacionamentos. E ele estaria a perguntar, e qual é o lugar que ocupo em sua vida? Em que grau minhas palavras influenciam suas decisões? Em que nível meus ensinamentos e a amizade comigo interferem nas suas escolhas? E ele olha para mim e está a dizer e a repetir, se quiser seguir, eu preciso dar passos. Ele sabe em que áreas da minha vida eu sou trôpego. Mas agora ele me olha, não porque me cobra, não porque me julga. Olha-me porque espera a minha palavra e a minha resposta. É a hora de eu rezar, de eu falar ao Senhor, que me dirigiu sua palavra. No silêncio e no segredo da minha intimidade, eu posso lhe dar alguma resposta. Ele espera. Não tem os olhos de um juiz que condena, de um chefe que exige, mas de um Senhor que me ama e quer oferecer a mim a alegria que Ele vive ao estar em comunhão com Deus. Ele está esperando a minha resposta. Agora é a minha oração.